Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E aqui no Brasil a gente tem muitas, né? E hoje nós vamos falar sobre insegurança ambiental com uma pessoa especial, porque ele trabalhou 26 anos na Polícia Militar Ambiental, é advogado, pós-graduação em Direito Penal Ambiental, escreve diversas teses, escritor, é uma pessoa especialíssima e, além de tudo, meu amigo do coração, o meu querido Coronel Marcelo Hobbs. Prazer, Jô, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Vamos falar um pouco sobre a insegurança ambiental. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E você que está em casa, não esqueçam de curtir o nosso programa, que isso ajuda muito a divulgar. E você também, viu, Coronel Hobbs? Por favor, curta lá o nosso programa. Vamos seguir. E hoje o nosso assunto é sobre insegurança ambiental. E o que a gente poderia definir uma insegurança ambiental? Na verdade, as pessoas precisam entender que a questão ambiental ela é um todo que tem diversos reflexos. É difícil de você falar assim, a insegurança ambiental. A insegurança ambiental pode ser tudo. Como vou dar alguns exemplos. Falta de água, que é uma insegurança gerada pela falta de recursos hídricos. Insegurança alimentar, que pode ter como essência questões ambientais, por exemplo, uso de agrotóxico, mudanças climáticas que não geram percepção, não geram possibilidade, por exemplo, de chuva, chuva ácida, por exemplo, também decorrente de insegurança ambiental. Você pode ter uma série de problemas envolvendo, vou dar um exemplo aqui que vem à cabeça, o litoral norte de São Paulo, com a série de desmoronamentos. Exatamente, né? Então, insegurança ambiental pode ser muita coisa, mas normalmente decorre do uso dos recursos, da exploração dos recursos naturais, sem os cuidados que precisam ser tomados. Então isso quer dizer que a gente pode ter o programa 1, 2, 3, 4 e 5, então quer dizer que tu vai voltar várias vezes, né? Se as pessoas curtirem e eu fizer sucesso, estarei aqui de volta, com certeza. Tenho certeza. Tá bom. Bom, uma das coisas que eu acho que é bacana a gente comentar, que o coronel, posso chamar coronel, Hobbs, como é que tu quer que seja chamado? Pode ser Hobbs. Hobbs, então, claro. Meu amigo Hobbs. Ele saiu da polícia faz pouco tempo, né? Sim, faz 2 anos. 2 anos. E ele desenvolveu uma coisa muito bacana, por todo esse conhecimento que ele tem, né, que carrega. Explica pra gente um pouco sobre a urbanização, que as pessoas acabam, elas não pensam antes de fazer um projeto de um condomínio, e que agora essa parte, esse departamento que tu está trabalhando, que eu achei incrível, por isso que eu convidei ele, porque realmente essa insegurança urbana, né, que a gente... Conta pra gente um pouquinho essa história. Bom, na verdade, o que acontece, depois que eu saí da Polícia Ambiental, eu recebi um convite para trabalhar com licenciamento ambiental, né? E o que é o licenciamento ambiental? É você cumprir uma série de regras, uma série de documentos que os órgãos ambientais exigem, de modo que você possa empreender. Agora, nós estamos falando sobre urbanização. As pessoas precisam entender que o lugar onde elas moram precisa passar por uma série de licenciamentos. A rua ela precisa estar prevista, a área verde precisa estar prevista, o saneamento precisa estar previsto, a parte de eletricidade precisa estar previsto. Então, essa série de necessidade das pessoas para você poder ter um ambiente urbano para morar, passa por licenciamento. Então, é super bacana as pessoas entenderem que assim, eu não moro num lugar que não foi, em geral, eu não moro num lugar em que não há uma série de cuidados para eu poder morar. Eu, meus vizinhos e todas as pessoas. Então, quando você fala assim, olha, eu vou criar um bairro novo, então, para as pessoas entenderem, né? São Paulo era pequenininho e começou a se expandir. Então, a área rural passou a ser área urbana, a área rural passou a ser área urbana. Isso é um fenômeno de urbanização que acontece no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, na medida em que as cidades vão crescendo, áreas cujo zoneamento eram rurais passaram a ser de expansão urbana ou áreas urbanas. E para que isso aconteça, a pessoa que está empreendendo, que está criando, às vezes é o próprio município, que está criando esses bairros, precisa seguir uma série de regras ambientais que estão dispostas no licenciamento ambiental. Você tem uma série de normas no Brasil para que o fenômeno urbano ele aconteça de forma adequada. Só que, Jô, por que a gente tem insegurança ambiental se a gente for falar em algum aspecto sobre a urbanização?
Porque você tem uma série de bairros que são ilegais. As pessoas, por uma questão financeira, acabam se submetendo a morar em locais de risco. Mas não é risco de segurança de ser assaltado, não. As pessoas elas vão morar em topo de morro, elas vão morar em lugar onde tem vegetação, onde não tem nenhuma questão de sanidade, então não tem um esgoto, acessibilidade também. E tudo isso gera risco para essas pessoas. Que foi o que ocasionou a morte de inúmeras pessoas no litoral norte, que tu falou no começo do programa. Isso. Porque realmente as pessoas que estavam lá em cima do morro, né, teve o desabamento. Isso é, como a gente costuma falar, isso é um caldo, é uma somatória de coisas. Então, começa com empreendimentos que a época em que foram feitos, então estou falando de alguns loteamentos, não se preocuparam com a questão de aonde as pessoas que vão trabalhar para mim aqui vão morar. Então, óbvio que são pessoas normalmente de um poder aquisitivo menor e elas acabam indo morar em locais onde em tese não se poderia morar. Então estou falando de morar em morro, fazem desmatamento. Então você tem hoje não existe mais isso, porque quando você faz um empreendimento, o licenciamento exige que você pense também, né, em relação ao entorno onde é que as pessoas que vão trabalhar para você vão morar. Então, isso é um aspecto importante. O segundo aspecto é também, e aqui fui do poder público muito tempo, há uma falta de atuação do poder público também, porque ao mesmo tempo que você tem pessoas indo morar em lugares irregulares, você tem falta do poder público que fiscalize e oriente essas pessoas que aquele local não pode morar. Então, nós estamos falando de aspectos envolvendo licenciamento ambiental, envolvendo construções de bairros, mas nós também temos mudança climática. O que aconteceu no litoral norte? É um caldo de coisas, como eu falei. Pessoas morando em locais de risco, mudanças climáticas trazendo chuva numa intensidade não absurda, muito conhecida. Né? E, ao mesmo tempo, esses locais de risco em que essas pessoas moravam têm afloramento rochoso, uma baixa camada de terra. Quando você faz o desmatamento, a terra que era protegida pela vegetação não se sustenta, porque tem rocha embaixo, fica escorregadia, tudo vem abaixo. Então, isso então é uma insegurança, mas é provocada por uma série de questões. Fatores, não é só ou porque a pessoa foi morar num lugar irregular, que também não pode, ou porque também tem mudança climática, tem uma série de questões, mas tudo isso é o que eu falei. Normalmente as pessoas só conseguem olhar até o umbigo delas, elas não veem que as suas ações, enquanto pessoa, refletem no mundo em que você está vivendo. Eu só penso no hoje, eu só penso em mim. Eu não consigo refletir, né? A questão ambiental ela exige uma certa reflexão e uma mudança pessoal em relação à natureza que nos envolve. Né? O que eu consumo, as coisas corretas que eu faço, a legislação que eu sigo. Normalmente as pessoas não olham isso, porque isso exige uma série de cuidados. Então, falando de segurança ambiental só sobre o litoral norte, é mais ou menos esse o contexto. Incrível. Né? Então, veja que dá pra gente fazer vários programas. Bastante. Inclusive, essa parte das pessoas... Vamos pegar o litoral norte, por exemplo, né? Coitado do litoral norte. Tão lindo. Tão lindo. Que foram morar lá na parte, lá perto do morro, bem simples para o pessoal entender. E daí tem aquele contato com os animais silvestres, que também não é indicado, que pode ocasionar, como ocasionou, diversos vírus, né? Porque a gente conhece em torno de 0,89% dos vírus no mundo. Isso também causa uma insegurança. Jô, vou tentar falar um pouco de forma mais ampla, não só em relação ao litoral norte, porque quando você fala, por exemplo, de exploração dos recursos naturais, e falando especificamente sobre fauna silvestre, o ambiente natural em que esses animais silvestres vivem, né, é diferente do nosso. Não é? E eles têm compreensões físicas que são diferentes das nossas. Então, por exemplo, você mencionou que é a questão da pandemia. Né? Todas as informações indicam que a pandemia surgiu da exploração, da alimentação de animais silvestres na China, morcegos, etc. Isso é o que a mídia fala. Quando você não tem cuidado de manuseio desses animais, e esses animais eles possuem suas patologias próprias, suas doenças próprias, seus vírus próprios, os quais estão cercados no ambiente de biodiversidade que não é o mesmo que nós frequentamos. Nós estamos no ambiente urbano e no ambiente rural nós não ficamos basicamente no meio do mato, não é? E, em tese, não temos que ficar nos alimentando desses animais.
Então, o que acontece? Na medida em que você vai explorando de forma irregular, sem conhecer o potencial danoso desses vírus, você pode estar sujeitando as pessoas ao que, por exemplo, aconteceu com a questão da pandemia. Então, assim, eu tenho que até tomar um certo cuidado, porque as pessoas podem achar, pô, mas não tem um monte de caçador, não tem um monte de gente que explora os animais de forma irregular? Tem, mas eu estou comentando numa escala maior. Tá? Então, por exemplo, são milhões de pessoas manuseando animais silvestres de forma irregular, sem conhecer as espécies, as consequências. E aqui, até se você me permite, eu faço um gancho. Eu já ia fazer esse gancho do tráfico de animais. Mas não é só sobre falar sobre o tráfico de animais, né? Por exemplo, as pessoas precisam entender, por exemplo, que o animal silvestre ele é um polinizador. O que acontece? Ele se alimenta e ele produz biodiversidade. Ele produz espécies de flora, né, que nascem na Terra, e isso faz com que determinadas espécies de vegetais eles cresçam em lugares que não são apenas aquele onde a árvore, por exemplo, vai cair uma semente e vai nascer. Isso é tão essencial para a biodiversidade e as pessoas normalmente não pensam nisso. Né? O tucano que se alimenta de um palmito e que depois voa, depois ele vai fazer um cocozinho, aquele cocozinho vai nascer na terra e aquilo vai gerar uma outra palmeira jussara, por exemplo. E isso é gerador de biodiversidade. Essa cadeia ecológica, ela também acontece por conta dos animais da fauna silvestre. Então, quando a gente vê esses dados horríveis de bilhões de animais silvestres sendo traficados, as pessoas usam para pet, usam para alimentação e etc., é natural que a gente tenha uma série de consequências, como, por exemplo, o fenômeno do desflorestamento, que é você ver a floresta linda por cima, mas por dentro não tem animais, não tem biodiversidade. Fenômenos como, por exemplo, pandemia, que são geradas por zoonoses geradas por esses animais. Agora, e lembrando, né, o animal na natureza ele não oferece risco para nós, porque também tem um monte de gente, né, que, por falta de informação, está tendo febre amarela, as pessoas começam a matar macaco silvestre, né, e o macaco lá no meio do mato, onde ele vive, ele não oferece risco para nós. O risco aparece quando você começa a querer interferir nessas questões onde ele está. Tá bom? Foi só um gancho para a gente ter mais uma chamada aqui. E eu acho interessante quando a gente comenta isso, Robes, por quê? Porque muitas pessoas super esclarecidas acham bonito ter uma arara. Ela é uma arara, eu peguei uma arara, ai, que legal. Não, mas eu paguei correto por essa arara. Mas quantos outros animais deixaram de existir em prol daquela pessoa, por o egoísmo próprio, que só olha o seu próprio umbigo? Ah, eu sempre quis ter uma arara. Então, não é melhor a gente pegar um avião e ir para um lugar preservando, investindo no turismo ecológico, né? Deixa eu só fazer uma abordagem aqui, sob o ponto de vista legal, para que as pessoas entendam, né? Porque é importante as pessoas saberem disso. Tem um momento que a gente tem que refletir que é uma questão ideológica e tem uma questão legal, tá? Desde 67, você tem uma legislação no país que permite com que as pessoas tenham animais silvestres. Agora, como eu posso ter um animal silvestre de forma regular? Né? Estou chamando esse gancho. Se eu adquiro esse animal de um criador regular. Então, esse animal de um criador regular, o que significa? Que eu vou, ao invés de comprar um cachorro, eu vou num local que tem produção de animais silvestres regular. Ele tem cadastro IBAMA, o animal ele é marcado, tem anilha ou tatuagem, e você adquire esse animal com uma nota fiscal. Então, falando de arara ou papagaio, existem criadores regulares, você pode sim comprar uma arara, um papagaio, e tem outras espécies também. Isso é o que diz a lei. A lei diz, permite, você pode comprar. Agora, tem aquela questão que é ideológica, que eu também acredito nisso. Por que eu vou ter uma arara? Por que eu vou ter um papagaio em casa? São bichos que, apesar de terem nascido num ambiente de criadouro, eles têm genética silvestre. É diferente de um cachorro doméstico, né? Que é um animal doméstico, porque ele se adapta, ele já tem mudança genética para compreender, porque ele já está há mais de 11 mil anos com a gente. O animal silvestre não. Quando você compra um papagaio, você compra uma arara, por mais adaptado que ele pareça ser, ele é silvestre. Está condicionado. Isso, né? Ele é silvestre. E se você fala com veterinários que cuidam, a terminologia não é nem silvestre, é selvagem. Então, assim, respeitando, né, as pessoas que têm criador e etc., a legislação, a gente precisa pensar pela opção. Não é? E isso acaba sendo um problema, porque você até tem dificuldade de saber o animal que é regular daquele que não é.
Então, quando me perguntam, eu falo assim, não, é normal, você pode ter um animal silvestre desde que ele seja adquirido de forma regular no criadouro, com nota fiscal e marcação. Agora, se você quer ter um pet... Tem um cachorro, né? Tem um tantos cachorros cachorro, abandonados. um gato, aquelas espécies que são domésticas já, não animais que precisam de uma série de domesticação que vai demorar milhares de anos para acontecer. Concordo plenamente. Esse é o nosso professor Robson. Bom, continuando aqui, o que a gente poderia falar mais sobre um pouco da destruição, já que a gente está nessa mesma, a destruição dos habitats silvestres, que o aumento das fronteiras agrícolas, que também ocasiona diversos problemas, né? Que é essa insegurança que o pessoal nós estávamos conversando antes nos bastidores sobre insegurança alimentar, falta de alimentos que as pessoas não têm, então aumento das fronteiras agrícolas. O que a gente encontra aí? Então, a gente não pode demonizar, né, a produção agrícola, muito pelo contrário, né, a agricultura, a pecuária, porque são atividades que alimentam o mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar, nós temos que pensar e nós temos que controlar a atividade de modo que ela produza mais, evitando o desmatamento, não é? Isso é uma coisa essencial, nós temos que tomar muito cuidado. Quando você tem atividades que geram desmatamento, como você está falando, né, você tem uma redução da vegetação nativa, você tem perda de biodiversidade. Quando você tem perda de biodiversidade, perda de vegetação nativa, você tem, em princípio, mudança climática, né? A temperatura muda. E na medida que a temperatura do planeta muda, você tem uma série de consequências. Nós vivemos dentro de um balanço, né? É um pêndulo. Não é que a Terra, né? Até tem a teoria da Pangeia, de que a Terra é um ente vivo, mas parece que é mesmo. Por quê? Porque tudo vive em equilíbrio. Quando você estuda a questão histórica, nós tivemos vários ciclos, né? Ciclos de excesso de temperatura, ciclos de redução extrema de temperatura, mas parece que o homem, desde que ele surgiu, ele consegue dar uma desequilibrada nesse equilíbrio. Então, assim, voltando, né, fazendo só essa abordagem para a gente falar um pouquinho sobre a agricultura, sobre as fronteiras, etc. O que é importante as pessoas saberem é o seguinte, hoje nós temos, falando no Brasil, especialmente no Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo. Ele tem área para chuchu, para produzir agricultura. E quando as pessoas, os agricultores, eles acabam não seguindo a norma, a legislação, e fazem desmatamento, o faz, em princípio, sem precisar, porque tem terra para produzir sem precisar fazer desmatamento. Agora, também não deixe de levar em consideração que o próprio Código Florestal, ele autoriza desmatamento desde que você faça o desmatamento por uma questão necessária, que você vai pedir para fazer o desmatamento e quase que em 100% das vezes, basicamente aquilo que você vai desmatar, você vai ter que plantar para compensar. Porque o que acontece? Às vezes, por uma questão logística, de terreno e etc., você não consegue usar uma determinada área, mas você tem uma área que tem vegetação que pode gerar. Você faz o pedido de licenciamento para o órgão ambiental, claro que isso pode ser negado, mas em geral você vai compensar tudo que você está fazendo em termos de desmatamento numa outra área, tá? Em geral, ou na mesma área ou na mesma bacia hidrográfica. Então, assim, é possível, e o Brasil tem uma fronteira de agricultura fantástica, é um dos países que mais produz, o agro é que sustenta o Brasil, né? Eu não estou fazendo propaganda do agro, mas eu faço questão de conversar com todos, porque às vezes as pessoas demonizam o agro, como o agro fosse responsável por todos os problemas ambientais do mundo. Tem responsabilidade se não seguir a norma, tem responsabilidade se fizer desmatamento, tem responsabilidade se deixar o gado invadir a vegetação, as áreas de preservação permanente, tem responsabilidade. Mas, ao contrário, se fizer dentro do que prevê o Código Florestal e as demais normas, muito pelo contrário, o Brasil só tende a aumentar a produção agrícola, que é tão importante para todos. Hoje nós também temos as áreas de extrativismo misto que usam a pecuária junto com a floresta, né? Sim, o que se percebe, Jô, é que, falando de produção de gado, né? É que aquela produção extensiva do gado no meio do pasto, só tomando sol e etc., ela produz menos do que um gado que tem sombra. Então eles começaram a entender que é possível você ter produção, que eles falam produção associada.
Então, por exemplo, eu tenho uma terra que produz eucalipto. E embaixo desse eucalipto eu também consigo fazer pastagem para o gado. Então você começa a consorciar. No fundo, é uma forma de utilizar, de potencializar a sua terra em 120%. Porque aí você produz madeira, você produz gado. O gado você faz o produz, cocô, isso, ajuda a exatamente. terra, É tudo né? consorciado. O equilíbrio. Então, eu acho muito interessante. São ideias que elas tendem a avançar. Nós temos, assim, no Brasil, órgãos fantásticos. A Embrapa, por exemplo, e você tem laboratórios de veterinária, de agricultura, que são fantásticos. Eles incentivam muito isso. E eu acho que, assim, é isso que nós temos que ver. A agricultura é necessária, a agropecuária, né, para quem entende que a carne é essencial, ela é essencial. Então, enfim, é só seguir as normas, procurar proteger o meio ambiente na sua produção. Eu acho que é trabalhar com parcimônia, né? Sempre analisando, refletindo. O Hobbes gosta muito de usar reflexão. Vamos refletir sobre isso e tal. Eu acho que é isso que falta muitas vezes, né? A gente se colocar no lugar do animal silvestre que não tá, que somente está condicionado, ele não está adaptado geneticamente para viver como um pet. Isso. A gente entender o gado, entender, né? Eu acho que tudo é um equilíbrio do planeta de viver bem, e a gente consegue minimizar, mitigar esses problemas ambientais. Isso, e hoje você tem a legislação até... Então, nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece no dia 5 de junho, tá? Todo ano. E, na verdade, é uma data importante porque... É internacional, é mundial, né? Isso, é mundial, porque nesse mesmo dia, em 1972, tivemos aquela reunião de Estocolmo, com a junção de todos os países para tratar pela primeira vez sobre meio ambiente. Foi super importante. Então, essa data ela ficou relevantíssima para lembrar das questões ambientais. A partir dessa data, não que no Brasil a gente já não tivesse, na década de 70, a CETESB, né, que faz licenciamento e controla, fiscaliza, etc. A CETESB, só para explicar para o pessoal, é a empresa que regula, é a agência que regulamenta os carros. Por exemplo, os carros, todos os carros têm que ter um certificado. Então, é IBAMA, então a legislação ela exige federal, exige estadual, a CETESB é estadual. A CETESB ela faz licenciamento ambiental, né? Ela controla e ela faz licenciamento de indústria, ela faz licenciamento, por exemplo, de parcelamento dos solos. Por exemplo, se você vai fazer um empreendimento, um loteamento, etc., você precisa pedir para a CETESB. Então, o que acontece? De 72 para cá, os mecanismos de controle, aí eu estou falando de legislação, eles exigem uma série de documentos, como eu falei, e no final, esses documentos, o que eles querem? Que você prove para o poder público quais são os impactos que você vai gerar no seu empreendimento. E a partir desses impactos, como você vai mitigar esses impactos, ou seja, reduzir o potencial danoso deles. E mais, ao longo da operação desse empreendimento, então pode ser um loteamento, mas basicamente isso é mais fácil das pessoas entenderem quando é uma indústria, como você vai monitorar essa contaminação, essa poluição que você necessariamente vai gerar a partir da sua atuação. Veja, as pessoas têm que entender, olha, comprar uma roupa, comprar uma joia, comprar um relógio, isso polui. Não tem como não poluir. Para onde vai esse material? Vai para um aterro correto? Volta para o curso d'água? Né? Para onde vai? Então, assim, a partir de Estocolmo, você começa a ter, mundialmente aqui no Brasil falando, legislações que prevêem formas de você entender o impacto que você vai gerar, de você mitigar os impactos que você vai gerar e de você monitorar ao longo de toda a tua operação. Então, se você tem aí uma empresa, uma indústria de 30 anos, por 30 anos você tem que monitorar a tua operação. Se você eventualmente, depois da descontaminação, joga efluente no curso d'água, porque é possível, desde que você faça o tratamento desse efluente, você tem dados de monitoramento que vão cair direto na CETESB. E você tem que apresentar relatórios, etc. Então, para as pessoas poderem entenderem, não é que você vai usando e explorando do recurso natural a seu bel prazer. Não, você tem que prestar conta por uma série de mecanismos hoje. E tudo isso vem de forma mais forte a partir da década de 70. Né? E aqui no Brasil, não tão recente, mas a partir da Constituição Federal. Né? A Constituição Federal ela é um mecanismo muito legal. Então, conta pra gente, o que tu acha, se eu quero ser uma pessoa, digamos,
ecologicamente correta, ambientalmente correta? Quais são as atitudes básicas, né? Porque eu acho que a gente fala, reflete e tal, mas efetivamente, porque muitas vezes as pessoas não conseguem chegar nessa reflexão, né? O que eu faço para me tornar uma pessoa que posso não ajudar o meio ambiente ou só não prejudicar? Você tem razão, né? Eu estou falando de forma bastante genérica, às vezes as pessoas que não têm atuação tão ampla não conseguem enxergar, né, o seu dia a dia e tal. Acho que a primeira coisa, né, usando a palavra que você falou que eu gosto de usar, é refletir, né? Tudo que eu faço tem um impacto no meio ambiente. Então, por exemplo, né, a gente fica bravo quando a gente vê uma pessoa jogar um papel para fora do carro ali, sem colocar no lixo. Para onde vai esse papel? Papelzinho. Mas você imagine milhares de pessoas numa rodovia jogando papelzinho. Isso vai ser levado, vai acabar caindo na água. A água que todos nós tomamos, né? O lixo que você joga que não vai para um local adequado, vai acabar indo para o solo, vai acabar indo para a água que todos nós consumimos. Então tem uma série de reflexos que podem ser gerados a partir dessa não compreensão de que só eu, tenho capacidade de impactar o meio ambiente. Então, como cidadão, né, o que a gente espera de um cidadão? Primeiro, é que você entenda que os recursos naturais são renováveis, mas eles são finitos. Né? Eu não posso querer usar tudo que eu quero, que eu preciso. Eu tenho que ter parcimônia. E isso acontece em tudo. Olha, eu preciso consumir só o que eu preciso mesmo. Né? Aquela ideia meio consumista, ela é legal quando a pessoa não tem uma noção do impacto que gera. Então, o que você precisa? O que você precisa comer? O que você faz com o lixo que você produz? Que destino que você, tem esse lixo, que você né? destina, né? Eu me lembro que nós tivemos um governo da prefeita Marta que foi um absurdo, né? As pessoas falaram que era um absurdo você ter uma taxa do lixo, né? Mas se você fosse pensar, a lógica não está errada. Porque se você não tiver um mecanismo para fazer as pessoas refletirem sobre a quantidade de lixo que elas produzem, elas não vão refletir. Então eu posso produzir 3 toneladas de lixo ou nada. Então foi bacana aquela ideia, apesar de eu também ter ficado bravo de ter pagar taxa, que quanto mais lixo eu produzia, mais taxa eu pagava. Não é interessante? E isso mexe com um órgão bastante sensível do corpo humano que chama o bolso. bolso, né? Então assim, voltando, como cidadão, o que eu posso fazer, gente? Primeira coisa é conhecer as leis, segunda é ser responsável, sabe? Separar seu lixo, usar o que você precisa, procurar fazer opções por alimentos e por produtos ambientalmente adequados. É uma coisa boba, né? Você usa uma sacolinha reciclável. Pô, por que eu preciso produzir um monte de saco plástico? Para mim, vai no supermercado, leva. Essas pequenas coisas são muito legais. Tem, sabe, Robes? Eu digo assim, a gente tenta, lá na empresa, no Grupo Braco mesmo, a gente tem um trabalho muito bacana, mas as pessoas vão na farmácia, pegam uma aspirina desse tamanho e pegam uma sacola desse tamanho. Então, é difícil, sabe? Eu acho que o Brasil, aqui, a gente está produzindo muito lixo, porque as pessoas super esclarecidas têm atitudes de falta de esclarecimento. Então, por quê? É mais ou menos o que eu falei. Você não tem, em geral, noção do impacto que você, como pessoa, gera para o meio ambiente. Você não tem, nenhum de nós tem. Né? A quantidade de água que eu consumo, o que eu tenho na cabeça, assim, eu estou pagando. Só que essa água que você consome, ela é finita, ela tem que passar por tratamento, né? Fazendo um gancho aqui, nós não passamos em 2013 por uma crise hídrica absurda? Absurda, né? Então, por quê? Falta de água. Você tem uma série de coisas que geraram. Primeiro é a questão de mudança climática, não é? Que afetou a questão das chuvas. Depois você tem assoreamento do curso d'água, né? Por exemplo, quando aquelas captações superficiais, aquelas águas que saem de bombas, elas não conseguem captar porque o curso d'água diminuiu tanto, porque o que acontece? Além de tudo, né? Falta de chuva e muito sedimento. Né? Você tem desmatamento, aí você tem chuva que leva sedimento, ou poeira que leva sedimento para a água, a terra ela é mais pesada, aí assoreia o curso d'água, diminui a capacidade hídrica, então uma série de questões que são geradas por falta de visão das pessoas de que eu tenho capacidade de impactar o meio ambiente. Pequenas atitudes, né? Pequenos pensamentos. Isso, o que acontece? Você não pode pensar que você é sozinho, você tem mais bilhões, 7,5 bilhões de pessoas no mundo
que se todo mundo pensar... 7 não, tá mais. Não é 7,5? Não, acho que deve estar 9 bilhões, não tá, né? Do jeito que o pessoal se reproduz aqui eu sei que a Índia passou a China. 8 bilhões, ó. 8 bilhões. Então os bastidores aqui é 8 bilhões. Então, você imagina todo mundo agindo dessa forma, sem a menor noção do impacto que gera e consumindo o meio ambiente como se ele fosse finito. É questão de tempo. Tanto é que você tem pessoas, Elon Musk, etc., que só pensam em criar vida fora da Terra, porque tem uma noção de que se não tiver uma regração, um regramento para a vida na Terra, a capacidade da Terra vai reduzir tanto que não vai ter mais como a gente viver aqui. E a gente não vai nem longe, né? Vamos assim, ó, as pessoas se reproduzindo, né, se multiplicando, consumindo o quê? Fraldas descartáveis. Vem da onde? Vem da celulose. Polui, tem que ter mais florestas, tem que tirar. Então a gente tem que ter os recursos de plantações de eucaliptos para tirar celulose, para produzir fraldas, para poluir o meio ambiente. Então, assim, e aterro para destinar. Aterro para destinar. Antigamente a mãe da gente, a minha pelo menos, né? Ela tinha a fralda lavava lá, pendurava no varal. Então são pequenas coisas que, se a gente for analisar, a gente vê o impacto que o que a gente faz leva, né? Uma questão de consciência, Jo. Acho que eu percebo isso, pelo menos, né? Nós estamos fazendo aqui uma conversa, mas eu percebo, né, ao longo do tempo, que pelo menos uma questão de conscientização, porque, assim, em geral, as pessoas mais velhas, que tiveram uma formação diferente da nossa, elas não acreditam muito. Elas têm essa visão de que eu vou viver a minha vida independentemente do impacto que eu vou gerar. Mas as pessoas mais jovens, penso eu, elas têm uma pegada diferente. Hoje a molecada não quer ter carro, andam só de táxi ou de Uber, ou de aplicativos, né? Etc. E isso tem impacto na questão ambiental, o que eu acho ótimo. Eu estudei recentemente com pessoas muito mais jovens que eu, e a pegada deles assim, é roupa reciclada, gostam de ir em brechó para não precisar, não é só questão de gasto, eles são preocupados com a questão ambiental mesmo, é muito legal. Então, assim, o que eu acho? Que a gente precisa ter política pública no âmbito nacional, claro que seria adequado, é mundial, né? Nós estamos falando do nosso país aqui. Política pública para incentivar cada vez mais a educação ambiental, explicar os reflexos para as pessoas. Então, você teria que ter matérias específicas para primeiro grau, segundo grau, na própria faculdade, nas faculdades, direito ambiental nas faculdades. Tudo isso gera aquela centelha que ilumina as pessoas da sua consciência para elas pensarem, entendeu? Eu acho que isso, não é que a gente está num ponto de inflexão, né? Se exagera, acaba. Mas a gente, por outro lado, tem também, eu percebo, né? A juventude, ela parece que está mais consciente. Eu acho que é muito bom isso. É bom a gente falar sobre essa insegurança ambiental e trazer essas novidades, essas reflexões, né? e trazer para o dia a dia, porque... por exemplo, o que o Robson ele faz um trabalho muito bacana sobre a urbanização correta. Então, desde onde eu vou morar, eu vou comprar um empreendimento, vou buscar saber, uma casa, né, se está dentro lote. de todos os parâmetros. Se eu tenho uma casa, eu posso ter uma floresta ou uma pequena árvore, um pequeno jardim, que realmente faz uma diferença. Hoje, quando a gente vive nesses grandes centros completamente, né, as pessoas agora em São Paulo gostam muito de cimentar tudo, né? Sim. Acimentar ou cimentar? Cimentar. Cimenta e acimenta 200 vezes e quando tu vê não tem para onde a água ir, né? Isso, e tem uma questão que é importante, né? A legislação de São Paulo, para os novos empreendimentos, falando da zona urbana no município de São Paulo, mas em geral a gente vê isso em outros municípios também, eles já exigem um índice de permeabilidade. O que é isso, né? Significa que a pessoa não pode construir em tudo, impermeabilizar tudo, ela tem que deixar uma certa proporção de área permeável isso com vegetação. Isso diz em grandes empreendimentos. Hoje, por exemplo, como qualquer novo empreendimento na cidade de São Paulo, ele vai ter que respeitar esse índice de permeabilidade. E ele vai ter que restaurar a vegetação, se for possível, dentro do lote que ele tem. Então, assim, já há, pela legislação, uma preocupação bastante grande em relação a isso. É claro que onde está urbanizado, Ninguém vai falar que no centro de São Paulo você vai ter que deixar 40%, 20% de área permeável. Não dá. Mas, assim, para os novos empreendimentos, onde é possível fazer, né, você ainda tem alguns bolsões de área, a permeabilidade é uma questão importante. As pessoas precisam entender que a permeabilidade faz com que a água aflore no lençol freático e você tenha uma recarga do aquífero. Porque
nós também temos captação superficial profunda de água, e essa água precisa ir até esse aquífero, tá bom? Então eu acho que é super importante a gente que está em casa e se preocupando com a sua insegurança, né? Buscando uma segurança ambiental. Eu tenho uma casa, por exemplo, aqui no bairro do Brooklyn, próximo aqui ao nosso estúdio. Acho importante as pessoas abrirem um pedacinho de terra, por menor que seja, para ajudar as árvores da calçada, sabe? Pequenos pensamentos que transformam o mundo, né? Então, você que está em casa hoje falando sobre insegurança ambiental, pense nisso, pense no que você pode fazer para ajudar, né, essa pequena natureza que ainda tenta sobreviver em São Paulo. Que hoje nós temos aí, dar uma comidinha para o passarinho, coisas muito corriqueiras, mas que realmente fazem... Faça opção por plantar, se você quer plantar uma árvore, escolha uma árvore nativa. Nativa, não vai plantar ficus, eucalipto, nós nem temos canguru aqui. Mas assim, plante árvores que favoreçam a fauna silvestre, né? Que gerem um ambiente propício para elas, né? Ao invés de ficar fazendo opção tão somente porque tem uma folha. Não, né? Veja, tem um monte. Você planta uma pitanga, por exemplo, que dá uma fruta deliciosa, chama os passarinhos. É maravilhoso. Jabuticabeira, os passarinhos adoram. Uma romã. Sim. A romã também é daqui? Não é, não é. Mas procure fazer exemplares nativos. Eu acho que esse é o segredo. Inclusive, frutíferos nativos. Tem um monte, né? Isso tudo vai preservar o nosso meio ambiente, vai nos ajudar e vai ajudar a fauna também, que é uma coisa bem legal que está interligada com a gente, né? Vive consorciado conosco. Coronel Hobbes, mais alguma coisa que nós deixamos de falar aqui, eu acho que era interessante depois, se a gente puder, passar foto do que tu faz, essa parte de urbanização, que eu achei super bacana. Então, vamos passar aqui o vídeo, a foto. Nessa foto, a gente tem como tu recebe, né, o projeto, sem nada, o que nós temos na parte da vegetação, e depois tu faz uma análise e coloca a parte dos terrenos em cima. Isso, assim, óbvio, não estamos aqui para fazer propaganda de mim, né, claro. Não, mas é para as pessoas entenderem onde está. Não, é claro, o que eu ia comentar é exatamente isso. Normalmente, hoje as pessoas, elas buscam qualidade de vida, né? Buscam qualidade de vida. E qualidade de vida tem a ver com um ambiente verde, um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, em que você tem um ar puro para respirar, em que você tenha tranquilidade, em que você consiga diminuir um pouco o teu batimento cardíaco, né? E quando, por vezes, nós somos procurados para dar sugestões sobre um empreendimento ou outro que nos procura, a gente sempre procura colocar esse conceito ambiental, o conceito verde. Então, assim, olha, você quer empreender aqui, só que você está ignorando que você tem uma vegetação que você pode conectar. Quando você conecta essa vegetação do teu empreendimento com aquela, você gera corredor de fauna. Aí você cria passagens de fauna. Você pode, como na tua propriedade, tem um curso d'água que passa, que você já tem que respeitar, mas deixa um pouquinho mais, aí você restaura uma área maior, porque a água é vida, os animais precisam dela, nós precisamos dela. E aí, o que acontece? A gente vai gerando um conceito ambiental, um conceito bem verde, né? E tudo isso favorece que as pessoas que vão morar lá tenham uma qualidade de vida muito melhor do que aquela que seria no empreendimento bem arroz com feijão, em que os lotes são pequenininhos, em que no máximo tem uma árvore na frente, sem nenhuma pegada ambiental. É isso que a gente procura fazer. Olha, nós fazemos até um estudo de fauna, Jô, assim, olha, ficamos uma semana lá. Quais são os animais que frequentam aqui? Que tipo de árvore eu tenho que plantar? Porque aqui tem tucano, porque aqui tem o passarinho tal, que gosta desse tipo de alimento. Para favorecer a presença desses animais nesse empreendimento. E aí, como eu falei, você acaba gerando muito mais biodiversidade, trocas, e as pessoas conseguem conviver com harmonia com esses animais, com esse ambiente. É isso que nós estamos fazendo, né? No fundo, e aí também naquela questão de conceito de reciclagem, conceito de desmatamento zero, conceito de respeito aos animais, tudo isso você pode fazer, né? São esses pequenos bairros ambientalmente adequados que tem tudo a ver com diminuir a insegurança ambiental. Perfeito. Bom, Coronel Hobbes, muito obrigada
excelente entrevista. Não sei se tu quer deixar teu contato para alguém entrar em contato. Depois eu vou passar para vocês colocarem no... Vamos colocar já aqui, ó, por favor, produção. Eles já vão colocar, tu quer falar? É jurídico@gaiaconsultoria.com.br. jurídico@gaiaconsultoria.com.br. Esse é o meu contato. E nas mídias sociais, tá? Robes Nassaro, arroba, né? Robes Nassaro. Então é Instagram e Twitter. É isso aí. Obrigada. Então eu gostaria de agradecer, muito obrigada. E a você que está em casa, espero que tenham gostado desse programa peculiar, diferente, né? Que normalmente nós falamos tanto em segurança eletrônica e hoje a gente está falando sobre segurança ambiental, que é o que todo mundo precisa, né? Não tem quem não precise ter se sentir seguro ambientalmente para viver feliz e encontrar aí a felicidade. E pensar na sua família, nos seus netos, nos seus bisnetos, né? Pensar na vida depois de você deixar o mundo melhor do que você pegou. Acho que é isso. Com essa frase maravilhosa, nós finalizamos mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. Muito obrigada, Robson. Eu que agradeço, João. Obrigado.